E aí, galera, tudo bem por aí? Vamos lá para mais um vídeo aí da nossa sequência de aulas sobre como criar uma REST API. Hoje a gente vai ver o relacionamento, né, entre duas classes, como é que isso funciona dentro da nossa API, usando Spring Data JPA, como é que essa relação vira uma relação entre tabelas do banco também, tá bom? É uma coisa bastante importante, dá um pouquinho de trabalho, entender como é que essas relações funcionam, mas não dá para fugir disso. É uma coisa que a gente tem que realmente aprender a fazer, entender como é que funciona, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui na nossa classe receita. A gente tinha um campo aqui, ó, a gente colocou como transiente, né, um atributo, perdão, que a gente colocou como transiente, que era para a gente guardar os nossos ingredientes. Por quê? Por que transiente? Porque eu não queria que o Spring considerasse, né, o Spring Data JPA, considerasse esse atributo na hora de criar a tabela, porque senão ia dar um problema, exatamente que a gente vai resolver agora. Então, no lugar de transiente aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar só o meu column para seguir o padrão que a gente está seguindo ali. Aí eu vou colocar um name, vamos chamar de ingredientes mesmo, tá bom? Legal. E aqui, ó, eu vou colocar qual é o relacionamento que a gente tem, né? Então a gente tem aqui, ó, one to many. Então eu vou ter uma receita com vários ingredientes. Então, uma receita com vários ingredientes anexados nessa receita, beleza? E aí, por onde que eu vou mapear essa relação? Então, a gente tem aqui, ó, o mapped by, e aí eu vou colocar aqui o nome do campo, do atributo que eu vou ter lá na minha classe de ingredientes, por onde eu quero mapear, por onde eu quero fazer a relação. E eu vou chamar de receita, vocês já vão entender por quê, tá bom? Aqui basicamente é isso. Eu vou tirar esse método aqui, esse método construtor, que ele está só atrapalhando, não está servindo para nada, tá? Aí a gente já deixa atualizado. Então, beleza. Criei aqui a relação, né, a princípio do pai, vamos dizer assim, né, a receita é o pai. Ele vai ter vários filhinhos lá, vários ingredientes, tá? Aí a gente vai na classe ingrediente agora. Primeiro, isso aqui vai virar uma entidade do banco de dados, tá certo? Então eu preciso anotá-lo como entity. Vou trabalhar com os atributos aqui dessa classe, então eu preciso ter todos os métodos getter, etc. A gente vai usar o lombok aqui para ajudar a gente em relação a isso. Eu vou ter aqui uma referência, uma chave primária quando eu criar uma tabela, que é esse ID. Eu também vou usar a mesma estratégia que a gente usou lá, do outro, né? Na receita, a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma estratégia, para deixar aqui a responsabilidade de criar os IDs para cada ingrediente para o próprio banco de dados. Tá bom? Então, a gente criou aqui a nossa chave primária e agora nós vamos colocar um campo novo aqui, que é exatamente o campo por onde a gente vai fazer a relação dos ingredientes com a receita. Tá bom? Vou chamar de receita aqui. Legal. Aí o que eu vou fazer? Esse campo aqui é o contrário do de lá, certo? Então é o many to one. Então eu posso ter o mesmo ingrediente, vários ingredientes ligados com uma única receita, beleza? Então são vários ingredientes, many, ligados com uma única receita. Lá eu tenho uma receita ligada com vários ingredientes. One, two, many. Beleza? Então tá. Aí, uma coisa importante aqui, só para a gente entender que esse é um ponto importante que às vezes são perguntas aí que caem em entrevistas de entrevistas técnicas, por exemplo. Então, eu estou criando um relacionamento, né, entre receita e ingredientes. Se eu usar uma estratégia diferente aqui, por exemplo, ó, quando eu faço uma chamada para a minha receita, o que eu quero fazer com os meus ingredientes? Eu quero carregar eles todos juntos na mesma chamada que eu fizer para a receita, ou eu quero carregar aqueles ingredientes só quando eu realmente tiver necessidade, né? Eu quero fazer um carregamento ali mais lento, um carregamento mais controlado.
Então a gente tem aqui o fetch, né, na hora que a gente faz a chamada, eu tenho duas estratégias, fetch eager e fetch lazy. Quando eu coloco fetch eager, o que eu estou falando? Ó, chamei receita, não interessa, pega tudo que está relacionado com ela e carrega para mim na mesma chamada, beleza? Sem me perguntar. Quando eu coloco lazy, que é o que a gente vai fazer, que é a estratégia mais utilizada, o que eu estou falando? Ó, carrega a receita para mim, carrega o pai, mas deixa os filhos, vai carregando os filhos devagarinho para não interferir muito no carregamento dos dados principais que estão ali em receita. Tá bom? Então, o lazy ele deixa o nosso sistema mais performático. Eu vou carregar os dados relacionados ali com a classe principal só conforme a minha necessidade, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui, no caso, com lazy. Eu quero carregar os dados da receita. Imagina que em algum momento, por exemplo, eu lá no meu front-end, eu quero carregar só as informações principais ali da receita sem os ingredientes. Ah, eu quero carregar o nome, o autor, uma imagem bonitinha, não quero carregar os ingredientes. Se eu não deixar como lazy, por exemplo, mesmo eu chamando só alguns dados da receita, por exemplo, meu front-end, o sistema automaticamente vai jogar junto os dados dos ingredientes. Se eu tiver como Igor, beleza? Ele vai jogar, mesmo que eu não esteja usando. E aí você já atrapalha um pouquinho ali a performance do seu sistema. Nós estamos falando aqui de dados pequenos, mas nós vamos ver que tem vários sistemas aí que você tem relacionamentos bem complexos, tá bom? E aí, quando eu uso o lazy, eu chamei só, por exemplo, 3 informações da minha receita, então beleza, ele vai carregar só aquelas informações e não manda junto o resto das informações, tá bom? Principalmente essas informações aqui que tiverem anexadas, né, que tiverem relacionadas com os dados principais, tá bom? Beleza, aí a gente vai fazer essa relação aqui, tá bom? Eu tenho que colocar aqui também uma informação de qual é o nome da coluna que vai fazer a conexão, onde eu vou armazenar a informação dessa conexão, tá? Então, eu vou usar aqui name. E aí, o que a gente usa normalmente? Eu uso o nome do recurso principal lá, né, da classe principal, underscore ID. Por quê? Apesar de eu ter aqui um atributo do tipo receita, eu preciso guardar só o ID dessa receita e aí eu consigo fazer um mapeamento. Né? Pelo ID eu consigo buscar a receita a hora que eu quiser, então eu sei para qual receita aqueles ingredientes estão anexados, estão relacionados. Isso aqui é muito legal. E tudo isso é o Spring Data JPA que está fazendo. Tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou incluir um novo atributo que eu vou chamar de quantidade. Aí, algumas pessoas vão falar assim, pô, mas por que string, Atanis? Cara, eu pensei bastante em relação a isso, tem algumas outras soluções, mas para deixar isso o mais simples possível e dar liberdade para os usuários da API colocarem a quantidade da melhor forma possível, como eles estiverem acostumados, eu resolvi deixar isso livre. Então, usei string. Por exemplo, tem algumas pessoas que vão colocar assim, ó, 2 colheres de manteiga. Outras pessoas vão colocar 150 gramas de manteiga. Algumas pessoas vão colocar 500 ml de leite, outras vão colocar meio litro de leite. Então a gente deixa livre ali, tá? Essa parte de quantidades. Outra coisa que é importante, para a gente não ter problema aqui, eu não preciso, né? Eu não preciso trafegar essa informação aqui nem do ID e nem do receita quando eu estou fazendo essa troca de informações. Então, o que a gente faz? A gente coloca um JSON ignore aqui para o Spring não ficar esperando a informação do ID ou da chave ou a informação da receita para poder trafegar os dados, senão ele vai gerar um erro, tá bom? Então a gente coloca essas informações aqui basicamente. Acho que tá pronto. Vamos fazer uma brincadeira, porque teoricamente ele já tem que criar as tabelas sem muitos problemas, tá bom? Então vamos mandar rodar aqui e ver o que acontece. Tá? Vamos ver se não vai dar nenhum erro aqui. Opa, ele deu um erro. Ele está dando um erro aqui, está dizendo que ó,
a relação do ingrediente não existe e tal. Mas basicamente, por que ele dá esse erro, tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui rapidinho. Eu vou pegar, existem outras, já falei para vocês que existem outras estratégias, né, para lidar aí com a criação das tabelas. Tem algumas ferramentas que a gente usa especificamente para trabalhar com isso, né? Isso não é uma especialidade do Spring, mas ele dá esse tipo de problema. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, update, tá? Eu vou trocar, vou parar minha aplicação, vou subir com o update. Provavelmente ele vai parar de dar o erro. Legal. Ele parou de dar o erro. E aí eu vou subir de novo aqui, ó. Vou parar minha aplicação outra vez e vou voltar lá o create drop. Vamos subir. Vamos ver o que acontece. De novo, galera, aqui são alguns recursos adicionais que o Spring permite que a gente use, né? Mas ele não é o especialista ali na manipulação de dados, principalmente quando a gente está trabalhando com relacionamentos ali, tá bom? Então, beleza, ó, subiu sem erro. Se eu puxar aqui, ó, o meu pgadmin, vou dar uma atualizada aqui, ó, dar um refresh. E aí, se eu vier aqui na minha tabela, ingredientes, columns, está aqui, ó. Tá? Então, tem o ID, nome, quantidade, receita.id. E aqui no meu receita, beleza, eu continuo com as informações que eu já tinha. Tá? Beleza, show de bola. Não adianta eu tentar fazer nada aqui, porque, beleza, eu criei, o relacionamento está bacana, está legal, só que está faltando algumas coisas ainda para a gente poder manipular os ingredientes, tá certo? Uma coisa principal é uma entidade, então o ingrediente é uma entidade. Eu preciso ter uma classe para tratar com o banco de dados especificamente, tá bom? Então a gente vai a mesma coisa, vou criar uma interface, ingredientes repository, padrão, né? A gente já viu isso aí, ingrediente, não ingredientes, ingrediente repository. Beleza, vamos adicionar aqui, eu já estou aqui na minha branch aula 10, né? E aí nós vamos estender isso aqui de JPA repository. Vamos colocar qual a entidade que ele está gerenciando aqui, que é ingrediente, e qual tipo de chave primária ali, né? Qual o tipo da chave primária que é long. Legal, bacana. Então, bola, vamos lá, Ctrl Alt L para a gente formatar, tá bacana. Beleza, não precisa fazer mais nada, a gente já viu, ele cria alguns métodos específicos. Em alguma aula a gente vai ver como a gente cria os nossos próprios métodos, mas ele já tem aqui boa parte dos métodos padrão que a gente precisa para poder trabalhar ali com os ingredientes. Colocar um ingrediente na tabela, salvar, recuperar, coisa do tipo, tá bom? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? No nosso receita service aqui, por exemplo, a gente tem o nosso salvar, tá? Então, ó, tem um salvar aqui. Vamos ver o que acontece? Vamos iniciar de novo. Só criei ali o repository, beleza. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, ele deu erro novamente. Então, vamos lá. Só para ficar... Vou colocar o update aqui de novo. Update. Subir. Beleza. Subiu sem erro. Vamos aqui no nosso JSON. A gente tem que fazer algumas alterações aqui, tá bom? Eu fiz uma alteração aqui, por exemplo, no salvar receita. Como é que a gente vai passar os ingredientes agora? Né? Eu tenho lá uma chave, ingredientes, que é o mesmo nome que está aqui, ó. Beleza? Então tem que usar o mesmo nome que está aqui, definido aqui. Bacana. E é uma lista, certo? Então, uma lista aqui que a gente faz? A gente sempre passa uma lista dentro de colchetes, tá? Então, a gente tem um colchete, começa sempre lista
por colchetes, e aí, dentro dos colchetes, cada objeto, né? Quantos objetos do tipo ingrediente a gente quiser colocar. Então, vamos lá, ó. O ingrediente, ele tem um ID que vai ser gerado automaticamente, então não preciso passar. Ele tem lá o ID da receita, que também não preciso passar, estou colocando JSON ignore. E aí eu tenho string, nome e quantidade. Então, basicamente, as informações que eu tenho que passar são essas aqui, nome e quantidade, tá? Então, tenho lá, ó, meu bolo de milho, descrição, autor, modo de preparo, a gente já viu tudo isso antes, meus ingredientes, sei lá. O primeiro ingrediente, milho, quantidade, 10 espigas, vírgula, segundo ingrediente, leite, 1 litro, vírgula, terceiro ingrediente, nome, sal, quantidade, a gosto. Beleza? E aí, né, posso colocar quantos eu quiser, posso deixar vazio, posso colocar 1, 10, 12, 15, aí tanto faz, aí eu sigo a mesma estrutura. Tá bom? Vamos mandar esse cara aqui, vou dar um send. Vou salvar a receita. Olha, ele já me devolveu um created, né? Se a gente for lá no header, tá a mesma coisa, o acesso. Então, vamos tentar buscar essa receita aqui, ó, por ID. Vamos dar um send. Olha o que ele me retornou. Ele me retornou os ingredientes vazios. Por quê? Eu mandei, beleza. Cadê? Ó? Eu mandei os ingredientes aqui, mas quando eles chegam aqui na minha aplicação, né? Quando eles chegam aqui no meu Receita Service, eu não estou fazendo nada. Ó. Beleza? Eu estou mandando salvar a minha receita, mas ele está simplesmente ignorando os ingredientes. Por quê? Eu preciso trabalhar essa informação. Eu preciso dizer o que eu quero fazer com essa informação. Então, a gente vai fazer uma alteração aqui no nosso Receita Salvar. Beleza? Então, primeira coisa, até aqui você está a data, sem problema, você está o ID como nulo, você está a data. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, receita, vou chamar aqui de nova receita, vai receber esse cara aqui. Ó. Então, primeiro eu vou salvar a receita, aí eu gero um ID, eu sei qual é o ID daquela receita, e vou recuperar esse ID e salvar aqui nesse novo objeto que a gente chamou de nova receita. Legal? E aí eu quero fazer alguma coisa, né? Com esse cara, ó. Agora sim eu vou verificar, por exemplo, se o meu receita... Ah, peraí. Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar 100 por enquanto, só para vocês verem o que acontece. Eu vou criar um método aqui, um outro método. Vamos usar o próprio receita service, porque os ingredientes eles são parte da receita, por isso que eu não vou criar um service à parte, tá? Poderia até fazer isso, mas como eles são componentes de uma receita, vamos dizer assim, então não existe a necessidade de eu criar um service específico para ele, não nesse momento, não para salvar uma receita e guardar os ingredientes, tá bom? Eu vou criar aqui um public void salvar ingredientes, ver se está tudo certinho. Vou deixar aqui, né, no padrão, letra minúscula, beleza. Esse cara aqui, ele vai receber uma receita, beleza? Então, ó, eu vou passar para ele uma receita e vou passar para ele também uma lista de ingredientes, beleza? Então, ó, o que eu quero fazer com isso aqui? Então, ele vai receber dois parâmetros. Legal. E aí, basicamente, o que eu preciso fazer? Ó? Eu vou usar o streaming do Java, né? E vou fazer uma brincadeira aqui. Então, o ingredientes... Opa, peraí. Tem que dar um nome aqui, né? Ingredientes, beleza? É o nome do meu objeto, né? Onde eu vou guardar as coisas. Onde eu vou guardar a lista. Ingredientes. Ponto. For each, eu vou usar um for each. De novo, vou usar o stream, né? Do Java. Isso são novidades ali a partir do Java 8, tá bom? Então, eu vou rodar ali na minha lista de ingredientes que eu recebi. E eu quero fazer o seguinte, para cada ingrediente da minha lista, ó, para cada ingrediente da minha lista, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar
ingrediente, set receita com quem? O receita que eu recebi aqui, ó, o parâmetro, tá? Então, beleza. Legal. De novo, ó, para cada ingrediente da minha lista, eu vou pegar o set receita, que é aquele campo que a gente definiu aqui, ó, e vou passar para ele o quê? A receita que eu recebi como referência. Legal? E aí, beleza. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu preciso salvar isso no meu banco de dados. Legal. Para salvar no meu banco de dados, eu preciso do meu ingrediente repository. Preciso trazer ele para cá. Preciso fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o nosso receita repository. Então, vou usar aqui, vou injetar ele de forma automática usando o AutoWaret. E aí vamos chamar lá o nosso ingrediente repository. Vamos dar um nome para esse cara aqui. Beleza? Aí a gente vai pegar agora, ó, o nosso ingrediente repository. Ponto. Vou dar um save all, porque eu tenho vários elementos numa lista, e vou salvar a minha lista de ingredientes. Olha que legal. Bacana? Então, ó, o que eu fiz? Vou passar para cá a informação para ficar mais fácil. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou chamar esse método aqui, ó, salvar ingredientes. Quem que eu vou passar como receita? Aquela receita que eu já tenho o ID, que já foi salva no banco, que está guardada ali no meu objeto nova receita. E a lista de ingredientes, da onde vem? Da receita que eu recebi da chamada web.get ingredientes. Aí beleza, vamos aqui, ó. Então vamos entender, ó. Eu passei o nova receita, salvei no banco, recuperei, ela está aqui já com o ID, tudo bonitinho. Então eu passei ela como referência aqui e a lista que eu recebi no objeto receita lá da chamada, eu vou passar como get ingredientes aqui também. Beleza? E aí, ó, ele vai receber aqui o nova receita e a lista de ingredientes. Então, vou pegar cada um dos ingredientes, vou setar no campo receita a receita que eu recebi, ó, que eu estou passando com nova receita, e salvo todo mundo no meu banco de dados. Na hora que eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou pegando cada um dos ingredientes, salvando lá e já colocando o ID da receita, né, que tem relação com aqueles caras. Basicamente é isso que a gente está fazendo, tá bom? Vamos subir de novo aqui a nossa aplicação. Talvez dê erro no banco outra vez, não tem problema, a gente vai lá e altera. Opa, passou, bacana. Vamos lá no nosso Postman. Então, ó, vou mandar salvar uma receita, tá? Então, estão todos os elementos ali. Beleza? Ó, created. Aqui está, né, o caminho da receita. Vamos lá buscar a receita. Ele está falando que é o 2. Vamos lá, 2. Opa, bacana. Agora sim, ele me trouxe, ó, a receita com todos os ingredientes lá na receita. Aí ele já criou um ID automático, tal, bacana, já fez a relação sem problema nenhum. Só que nós temos um problema aqui, né? Qual é o problema? Se eu fizer isso aqui, ó, e aí, galera, ó, é responsabilidade nossa, tá bom? Cuidar desses detalhes aí, né? A gente tem que prever todos os erros possíveis gerados ali pelo nosso usuário. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou tirar. Por exemplo, lá o cara mandou uma chamada, mas mandou sem os ingredientes. E eu estou preparando a minha lista para receber com ingredientes, tá? Vou mandar um send aqui. Opa, erro, né? Ó, server internal error. Vamos ver o que aconteceu? Ele veio aqui, ele falou assim, opa, null. Né? Então, receita service na linha 40, ele deu um nulo ali. Vamos ver o que aconteceu? Cadê? Linha 40. O que a gente tinha aqui, ó, no lista ingredientes, quando eu passei esse cara aqui? Não tinha nada. Porque quando foi feita a chamada, eu não tinha nenhum elemento lá dentro. Tá bom? Então eu tenho que prevenir esse problema, se eu receber uma chamada sem nenhuma informação. Uma das formas da gente fazer isso
a gente pode checar aqui, ó, se a nossa receita ponto get ingredientes, a gente pode verificar se ela é diferente de nulo. E só se ela for diferente de nulo que a gente salva esses elementos aqui, ó. Legal? Então a gente já prevê esse problema. Vamos testar? Vamos recarregar aqui. Vamos fazer o teste. Será subir. Legal. Vamos lá, subiu, bacana. Vamos lá no nosso Postman. É a mesma coisa. Vou mandar primeiro sem os ingredientes. Legal. Criou. Está como receita 4 ali. Vamos buscar. Receita 4. Está lá ingredientes, mas está vazio. Bacana. Vamos salvar agora. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Voltar aos ingredientes. Vamos ver se a gente consegue salvar. Opa, é o receita 5. Então, vamos lá. Tô mandando sempre a mesma receita, tá, galera? Só para a gente não ter que ficar perdendo tempo escrevendo as coisas aqui. Tá lá os nossos ingredientes. Aí alguém vai perguntar, e Atalis, mas se ele mandar os ingredientes sem nenhum objeto dentro aqui, ó. Beleza, só mandou a lista vazia. Opa! Só mandou a lista vazia. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos testar. Created, beleza, é a lista 6. Vamos buscar 6 aqui. 6. Legal, também vazio. Por quê? Na hora que ele chega aqui, ó, né, tá vazio. Ele vai tentar, não é nulo, é vazio, beleza? Ele vai passar por essa informação e ele vai mandar para cá. O que ele manda para cá? Nenhum elemento. Então, o for each, basicamente, não vai executar nenhuma vez. E aí ele vai salvar nada, não salva nenhum ingrediente. Tá bom? Então, essa solução aqui ela funciona tanto para quando eu não recebo nenhuma informação sobre ingredientes ou quando eu recebo a lista de ingredientes vazia. Beleza, galera? Então, aqui a gente conseguiu ver aí como é que a gente faz o relacionamento, né? Se a gente, como eu falei, ó, vamos dar uma olhada, aproveitar aqui, ó. Deixa eu só matar, vamos ver como é que estão essas tabelas aqui, ó. Tabela de ingredientes. Vamos lá. Opa, deixa eu atualizar. Eu parei a aplicação? Não, não parei. Então, vamos lá. Então, atualizei aqui. Vamos lá, nossa tabela de ingredientes. Deixa eu fechar novamente. Então, ó, selecionei ela, vou clicar aqui. Então, o que eu tenho? Olha que legal, ó. Eu tenho lá vários ingredientes, né? Com a sua quantidade e eles relacionados aqui com uma receita específica, ó, ID 2, ID 5. E aí, se eu vier na receita, o que eu tenho? Ó, tá? Eu tenho algumas receitas, ó, tá vendo? A receita 2, que está aqui ó, com ID 2, tem informações de ingredientes, que são esses ingredientes aqui, ó. Tá? Cadê? Ó, são todos esses ingredientes que estão relacionados com a receita ID 2 e esses outros ingredientes estão relacionados com a receita ID 5. E está aqui também. Ó. As outras receitas são aquelas que a gente ficou brincando e não tem nenhum ingrediente lá na nossa tabela. Legal, galera? Show? Então, a gente viu aí como é que faz esse relacionamento. Muito cuidado, né, quando a gente vai usar esse one-to-many, entender qual é a relação, um para muitos, muitos para um, né? Então, aqui, por exemplo, que eu falei, ó, eu tenho a partida daqui, né? Uma receita tem pode ter vários ingredientes. E um ingrediente pode estar ligado, né? Vários ingredientes podem estar ligados a uma única receita. Tá bom? Legal? Então, são alguns detalhezinhos aqui em relação a essas anotações de o join column, importante, o JSON ignore para não gerar erro nessa transição nas chamadas. Beleza, galerinha? Então, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aí e vamos aprimorando, vamos brincando aí com outros campos. Atalis, eu posso ter mais de um relacionamento
Claro, vamos ter mais de um relacionamento. Daqui a pouco nós vamos ter que incluir, por exemplo, a imagem. E a imagem também é uma classe diferente. Nós vamos ter mais um relacionamento aqui dentro, tá bom? Beleza? Mas o caminho é muito parecido. O caminho é basicamente o mesmo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí de mais esse vídeo, né? E vejo vocês nos próximos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até mais.